Pablo Marçal foi condenado pela segunda vez à inegibilidade e pagará multa milionária. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal retomou julgamento sobre a prisão de Fernando Collor. Ministros ainda podem mudar seus votos. Apagão em massa na Europa deixa Portugal, Espanha e partes da França sem energia elétrica. E ainda, apenas 5% dos estudantes do ensino médio no Brasil sabem o esperado em matemática. Tudo isso você acompanha a partir de agora no Redação Hit. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília e você fica muito bem informado a partir de agora com as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o empresário Pablo Marçal foi condenado pela segunda vez a 8 anos de inegibilidade. A Justiça Eleitoral de São Paulo também determinou que o empresário pague uma multa de mais de R$400 mil por descumprir uma liminar do processo. Vamos ver. Pela segunda vez, Pablo Marçal foi condenado pela Justiça Eleitoral a 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e coleta e gastos ilícitos de recursos durante a campanha eleitoral de 2024. Na ocasião, ele concorreu à Prefeitura de São Paulo e ficou em terceiro lugar. A sentença aponta que Marçal obteve vantagens indevidas de eleitores ao promover os chamados campeonatos de cortes. O influenciador ofereceu prêmios a usuários do Discord em troca da viralização de seus conteúdos na internet. O mecanismo de divulgação de pagamento divulgado pelo empresário foi questionado em ao menos 3 processos, julgados de forma unificada no sábado. A legislação veda que os candidatos promovam, mediante pagamento, conteúdo relativo às eleições em perfis que não sejam os seus próprios. A transferência cobre tanto o período oficial da campanha, entre 16 de agosto e 27 de outubro, quanto da pré-campanha, a partir do início do ano eleitoral, em janeiro. A sentença estabelece a impossibilidade de Marçal concorrer até 2032. Além disso, o empresário terá de pagar ainda multa de R$420 mil por descumprir uma liminar do processo que previa a suspensão imediata das atividades do canal no Discord. Foi constatado que o grupo continuou ativo entre os meses de agosto e outubro, quando havia imposição de multa de R$10 mil por dia, e que os responsáveis pela moderação eram sócios do empresário. O ex-candidato pode recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e a reclamação relativa a esse tipo de crime eleitoral costuma resultar na cassação do registro de candidatura após decisão colegiada, o que ainda não aconteceu nos 2 processos que o declararam inelegíveis em primeira instância. A assessoria do empresário disse que a decisão é temporária e que vai conseguir reverter a decisão. O Supremo Tribunal Federal já retomou o julgamento sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Apesar da corte já ter formado maioria para manter o ex-chefe do executivo detido, os ministros ainda podem mudar os seus votos ou pedir destaque no julgamento. Mesmo com o placar de 6-0, a análise foi retomada no plenário virtual, após o ministro Gilmar Mendes ter retirado no sábado um pedido de destaque. Caso o destaque fosse mantido, o caso seria transferido para julgamento presencial. Na modalidade virtual, os ministros apenas apresentam os seus votos e não há discussão. Se houver um pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, o julgamento é suspenso. Se houver um pedido de destaque, o caso é levado ao plenário físico, condenado por corrupção. Na BR Distribuidora, Collor deve cumprir 8 anos e 10 meses em regime fechado. O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, determinou a prisão imediata de Collor após negar um recurso da defesa. Os ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Dias Toffoli votaram pela manutenção da decisão. E mesmo após o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello negar estar doente ou tomar remédio, os advogados dele pediram em audiência de custódia para a Justiça permitir o cumprimento de prisão domiciliar. A defesa alegou que o ex-presidente tem comorbidades graves, como doença de Parkinson, apneia do sono e transtorno afetivo bipolar. Moraes decidiu mandar o ex-presidente para a ala especial, no presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió, em cela individual.
Também solicitou à direção do presídio informar se tem totais condições de tratar da saúde do político. Além de Collor, a ordem de prisão também atinge 2 condenados neste mesmo processo. Pedro Paulo de Leone Ramos deve cumprir 4 anos e 1 mês em regime semiaberto e Luiz Pereira Duarte de Amorim começa a cumprir penas restritivas de direitos. E olha só, imagina você que todo mês cerca de 20 bilhões de ligações são disparadas no Brasil. E metade delas são realizadas por robôs programados para discar. Estamos falando do robocaos, ou metralhadoras. Quem nunca atendeu o celular e foi surpreendido por uma ligação que durou segundos e caiu? Dá uma raiva, não é mesmo? Será que há o que ser feito para proteger os nossos direitos? Para isso, vamos conversar sobre o assunto com o advogado Sérgio Rodrigo Russo Vieira. Doutor, seja muito bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia. E, doutor, a história é a seguinte: quando a gente recebe uma ligação de um robocal no visor do celular, consta um número virtual que não existe. Definitivamente é uma operação que irrita e prejudica milhões de brasileiros todos os dias. Como podemos assegurar os nossos direitos? Por exemplo, como descobrir quem está ligando? Em média, os números são assustadores. Fala-se em 20 bilhões de ligações por mês, das quais, destas 20 bilhões, metade, ou seja, 10 bilhões, são feitas por robôs, são feitas por tecnologia. Então, é algo que tira a paz, ocupa o tempo, tira a concentração do trabalho, das tarefas. Por vezes, pessoas deixam de atender ligações devidas, ligações esperadas. Já há casos de registros de doação de órgãos que não aconteceram, porque o destinatário não atendeu a ligação por esse volume excessivo de ligações indevidas. Então, tem algumas coisas que podem ser feitas. Existe a plataforma Não Perturbe, é um site que a gente pode cadastrar as ligações, os números com os quais estão sendo feitas as chamadas para que não aconteçam mais. É possível registrar uma reclamação junto ao PROCON, à Anatel e ao site consumidor.gov.br. Se nada disso surtir efeito, ou se não for o suficiente, a orientação é busque um advogado de confiança. E muito além do inconveniente, acredito que a principal questão seja a falta de segurança com as nossas informações. De acordo com a Anatel, essa chamada rápida funciona como uma prova de vida. Se as ligações são atendidas, indicam que o dono da linha está vivo e é um cliente em potencial. Isso é um crime, não é, doutor? É um crime, infringe o Código de Defesa do Consumidor, infringe a Lei Geral de Proteção de Dados e é uma ferramenta utilizada de várias formas, inclusive para má-fé, quadrilhas especializadas em busca de roubar informações. Quando a gente responde isso ao telefone, sim, não, nome completo, data de nascimento, tem quadrilhas que gravam isso e utilizam essa gravação das nossas vozes para fazer protocolos, pedidos, acessarem bancos, cartões de crédito, telefônicas, com o conteúdo gravado. Então, a gente também precisa separar o que são companhias reais, utilizando de forma equivocada a ferramenta, do que é o crime organizado. Fato é que virou uma constante, inclusive o meu telefone toca exageradamente todos os dias, eu também sou vítima dessa prática indevida e incorreta, e isso nos tira a paz, nos tira o foco, nos faz perder ligações importantes. Então, é necessário se registrar nas plataformas oficiais e buscar, porque os números eles alteram a cada ligação. Antigamente, se bloqueássemos o número de origem, era o suficiente, já não é mais, porque, pelo que nos consta, as ligações são feitas pela internet, não são feitas mais pelas companhias telefônicas tradicionais. Então, de novo, recapitulando, reclamação junto ao Não Perturbe, ao Anatel, consumidor.gov.br e, sempre necessário, compartilhar isso com um advogado de confiança para, se nada disso surtir efeito, judicializar o tema.
Perfeito. E a Anatel também já divulgou que está sendo implementada uma ferramenta que será chamada de origem verificada. A proposta é que, ao tocar o celular, apareça o nome e o logo da empresa e o motivo pelo qual ela está te ligando. A princípio, a adesão cabe às empresas que aderirem ao sistema. Há algo a ser feito para se tornar obrigatório, até porque era um direito do consumidor decidir se quer atender ou não a ligação, correto? Perfeitamente. A decisão é sempre nossa, como usuário, autorizar ou não recebermos qualquer tipo de contato, seja por telefone, por ligação, por e-mail, por aplicativo de comunicação instantânea, por SMS. São diversos os canais existentes e a gente tem o direito de permitir ou não e permitir apenas em alguns canais. Então, é uma sugestão, e foi dito pela Anatel que vai ser implementado, para que apareça na tela, quando estiver chamando, quem está ligando, qual a origem e qual o assunto. O projeto traz essa possibilidade de, na tela, de aparecer qual assunto e a gente optar por recusar ou não. E, de novo, em cada companhia dessa, em cada fornecedor, a gente tem o direito de informar que não deseja receber o contato. Por exemplo, no Não Perturbe, a empresa tem até 30 dias para nos tirar do cadastro de possíveis contatos feitos. Se não cumprido, cabe uma ação indenizatória no juizado especial, de preferência com o suporte de um advogado. Tá certo, doutor. E vale lembrar que desde 2022 deve ser utilizado o código de numeração 0303. Na teoria, o consumidor facilmente identificaria a empresa. Ainda assim, há ligações que não conseguimos identificar e o contato evita dizer qual empresa representa. O que fazer? Isso é uma prática das empresas que contactam indevidamente exatamente para fugirem da legislação cabível. Então, ao aparecer o 0303, a gente tem a opção de não atender. Sabendo disso, utilizando de má fé, as prestadoras de serviço e o crime organizado têm utilizado de diversas ferramentas, inclusive, em regra, o telefone toca com o DDD na nossa cidade. Então, isso dá a entender, induz se alguém que possivelmente queira falar com a gente. Infelizmente, não há nada de imediato que freie ou interrompa isso. Então, é necessário que a Anatel implemente efetivamente o que está dizendo que vai se fazer e, principalmente, que as empresas de mercado, as empresas sérias, busquem reformular e refinar os canais de atendimento para que não tirem a paz do usuário, dos tomadores de serviço e ocupem o nosso tempo com chamadas indevidas. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas dicas e pelas informações que, com certeza, ajudaram muito aos consumidores que acompanham o nosso jornal. Nós acabamos de conversar com o advogado Sérgio Rodrigo Russo Vieira, ele que é especialista em causas complexas do escritório Zaidan e Vieira Advogados. Doutor, uma ótima semana para você e muito obrigado mais uma vez. Conte sempre comigo, uma excelente semana. Um grande abraço. E você vai ver a seguir, apagão massivo na Europa deixa Portugal, Espanha e partes da França sem energia elétrica. E agora vamos ver como está o tempo na cidade de Aracaju, Sergipe. 31 graus neste momento e a mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 30. O Redação Hit volta já. Onze horas e 46 minutos pelo horário de Brasília, estamos de volta com mais notícias. O governo federal discute formas de ressarcir os aposentados e pensionistas lesados com a fraude do INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social deve elaborar um plano para devolver os valores cobrados de forma indevida. Enquanto isso, a Polícia Federal começa uma perícia dos celulares apreendidos na operação. O governo federal estuda um plano para devolver os valores cobrados de forma indevida de aposentados e pensionistas do INSS. Os desvios aconteceram entre 2019 e 2024.
e podem chegar a mais de 6 bilhões de reais. A Justiça conseguiu o bloqueio de bens de luxo como Rolls-Royce, Porsche, Ferrari e outros itens. Mas, por enquanto, a única devolução confirmada é a dos descontos não autorizados referentes ao pagamento de abril, que devem ser restituídos no contra-cheque de maio. Isso porque, embora a quantia tenha sido descontada, ela ainda não havia sido transferida às associações de fachada. Na sexta-feira, a diretora de Orçamentos e Finanças e Logística do INSS, Débora Floriano, afirmou que o Instituto vai elaborar como essa devolução vai ser feita. Alternativas para ressarcir os prejuízos devem ser estudadas num processo que vai envolver a AGU, Ministérios da Fazenda e da Previdência, entre outros. Uma das possibilidades é o governo devolver e depois tentar cobrar das associações, mas é complicado, já que essas entidades já evaporaram. Enquanto isso, a Polícia Federal já começou a analisar os celulares e equipamentos eletrônicos apreendidos na operação sem desconto, que apura essas fraudes do INSS. A Direção-Geral e a Diretoria Técnico-Científica da Polícia pediram aos peritos prioridade na análise dos equipamentos eletrônicos. As investigações estão descentralizadas nos estados. Assim, cada equipe vai conduzir a própria análise. As informações que serão extraídas dos celulares são consideradas importantes para a continuidade das investigações. E no Dia Mundial da Educação no Brasil, há pouco o que comemorar. Uma análise do debate educacional revelou que apenas 5% dos estudantes do ensino médio sabem o esperado em matemática. O levantamento é feito com base nas informações do Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2023. O relatório do Todos pela Educação e do IEDE destaca que apenas 5,2% dos alunos que estavam no terceiro ano do ensino médio na rede pública apresentaram um nível de aprendizagem em matemática considerado adequado. O documento apontou ainda que entre os alunos que estavam terminando esta mesma etapa da educação básica na rede privada, 30,5% tiveram o mesmo nível de desempenho. Apesar do número ter subido em relação a 2021, que estava em apenas 5%, os dados indicam que o nível de aprendizagem de matemática ainda se encontra em patamares de mais de uma década. Já quando a análise é do desempenho em língua portuguesa por alunos do terceiro ano, o resultado é melhor, mas ainda longe do ideal. Cerca de 32,4% dos alunos tiveram um nível de aprendizagem adequado. Apesar de ainda inadequado, o dado ficou acima em relação a 2021, que teve resultado de 31,2%. A análise do IED também revela que as desigualdades educacionais por raça e por renda se agravaram nos últimos 10 anos. A diferença de desempenho em língua portuguesa entre estudantes brancos, amarelos e pretos, pardos indígenas, subiu de 9 pontos percentuais em 2013 para 14 pontos em 2023. Já em matemática, o abismo foi de 6 pontos percentuais para 8,6 pontos. Um apagão europeu deixou a Península Ibérica às escuras. Diversos países da Europa sofreram com a instabilidade energética. As falhas foram registradas em Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, França, Áustria e Grécia. Outros serviços, como internet, também foram afetados. O apagão teve impactos significativos em diferentes setores, principalmente na rede hospitalar, que precisou acionar geradores de emergência para manter o atendimento aos pacientes. O trânsito também foi duramente afetado, com os semáforos parando de funcionar. Apenas os aeroportos conseguiram manter as operações normalmente. A distribuidora portuguesa E-Redes disse que a interrupção se deve a um problema com o sistema elétrico europeu e que foi obrigada a cortar o fornecimento de energia em áreas específicas para estabilizar a rede. E olha só, autoridades canadenses confirmaram que 11 pessoas morreram quando um motorista atropelou uma multidão durante um festival de rua em Vancouver, que fica no oeste do país, nas vésperas da eleição nacional. Uma brasileira está entre as vítimas. Kira Salim tinha 34 anos e morava há quase 3 anos no Canadá. O episódio ocorreu pouco depois das 20 horas de sábado, meia-noite em Brasília, no momento em que a comunidade filipina se reunia para celebrar o dia de Lapu-Lapu. O festival homenageia um líder anticolonialista filipino do século XVI. I feel very devastated.
because I myself am Filipino and we look forward to events. Estou muito arrasada porque sou filipina e ansiamos por eventos como este e ocorre um incidente desse tamanho com a nossa comunidade. É uma pena, sabe? Então, da próxima vez que realizarmos o Lapu Lapu, parece que não será mais tão acolhedor para quem comparecer. Estou muito triste e arrasada. But yeah, I just feel very sorry and devastated. Autoridades declararam que um homem de 30 anos foi preso. O motorista suspeito era conhecido pelos policiais. Agentes também descartaram por enquanto que o ataque tenha sido um ato terrorista. O primeiro-ministro canadense, o liberal Mark Carney, escreveu nas redes sociais que estava devastado pelos horríveis acontecimentos. O consulado filipino em Vancouver expressou sua profunda preocupação e condolências. A tragédia ocorreu às vésperas da eleição federal no Canadá desta segunda-feira. Carney é o favorito para vencer, após garantir aos eleitores que pode administrar a avalanche de tarifas de Washington. E no Redação Hit de hoje, vamos conhecer um estado do Sudeste brasileiro, o Espírito Santo. Rica em paisagens, cultura e economia, o estado do Espírito Santo abriga desde praias paradisíacas e montanhas cobertas por Mata Atlântica até cidades históricas e regiões rurais com forte influência da imigração europeia, especialmente italiana e alemã. Também se destaca pela culinária marcante, com pratos típicos como a moqueca capixaba, símbolo da identidade local. E como de costume aqui no Redação Hit, vamos com uma câmera ao vivo. O Espírito Santo oferece opções para todos os gostos: praias, montanhas, ecoturismo e turismo rural. No litoral, cidades como Guarapari, Anchieta e Vila Velha atraem turistas pelas belas praias e águas cristalinas. Já no interior, cidades como Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante são conhecidas pelo clima ameno, paisagens naturais e tradições de origem italiana e alemã. A economia do Espírito Santo é bastante diversificada. O estado se destaca na extração de petróleo e gás natural, na produção de celulose e também na agricultura. E com essas belas imagens do Espírito Santo, eu encerro a edição de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, ótima semana para você e até mais.